Que cor Eu de não sei feijão tem dentro do saco? a cor do feijão. Sim, Uai, então é o saco de feijão branco. exatamente. Infere-se por indução que dentro daquele saco tem um feijão branco, né? Então a indução tem a ver com probabilidade. Ele infere uma probabilidade de um fenômeno. Você observando uma série de fenômenos singulares, né? Então essa é a lógica geral da indução. Você descobre o geral a partir do singular. Como foi que o pessoal começou a perceber que o José Walter era bairro dos Curros? É porque conversando com o pessoal, falava: ei, macho, tu mora onde? O cara, José Walter. O cara, ah, tá. Aí quando viu, o cara era corno. Aí chega outro: ei, macho, tu mora onde? José Walter. Aí via que o cara era corno. Aí chegava outro: ei, macho, tu mora onde? José Walter. Aí viu que o cara era corno, entendeu? Então, a partir daí, se constrói, se infere uma regra geral, a partir dos elementos singulares, né? Então, quando você já sabe a regra geral, né, você entende já, você já parte compulsoriamente para uma conclusão. Por exemplo, tem uma máxima que é assim: todos os homens são mortais. Essa é a regra geral. Pedro é homem. Então, o que é que Pedro vai significa morrer. dizer? Pedro é Pedro, mortal. Uhum. Então, é só a consequência de uma ação simbólica mesmo. Você já conhece a regra, né? Quando apareceu o sinal vermelho, você tem que parar. O sinal ficou vermelho, então pare, né? Sabe, aquele que deve ser, né? Então, mas o que é importante na pesquisa, né? É a relação entre essas três formas de raciocínio. Aí sim. E aí o aspecto mais importante é esse. Você foi surpreendido por algo, aí o que é que aconteceu? A partir dessa surpresa, você elabora uma hipótese, aí, a partir dessa hipótese, você vai conectar essa hipótese com a dedução, que é aquilo que você já sabe. E aí, essa conexão entre hipótese e dedução vai possibilitar que você observe na experiência as consequências dessa hipótese. Então, na verdade, você nunca testa uma hipótese, você testa as consequências de uma hipótese sacada dedutivamente. Vamos ver o que é que isso significa dizer. Significa dizer o seguinte: Pedro estava com sono. Então, Pedro assume a hipótese, né? Ou seja, uma conexão por similaridade de que esse sono poderia ser explicado pelo fato dela ter verme, né? Então, se ela tiver com verme, então faz sentido ela ter o sono. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu conectei uma hipótese com uma dedução. Por quê? Temos uma regra. Se você estiver verme, você fica com sono. Pedra está com sono, então tem verme. Isso é uma dedução. Então, o que é que ele fez? Ele conecta essa hipótese com a dedução. Entenderam? Se esse sono for do verme, então faz sentido. Então, a hipótese, o que é que ela faz? Ela vai conectar um termo que estava separado, sono. Tá lá o sono. Ele não sabia com o que é que esse sono estava conectado. Estava irritando a mente dele. Aí o que é que a mente faz? Vá, conecta com a ideia do verme. Conecta, mas é um pode ser. E aí, quando é que uma hipótese é válida? Quando essa conexão pode ser observada no experimento. O que é que significa dizer? Significa que Pedro, agora todo dia de manhã, ele vai bater um remédio para verme, vai botar no café da Pedra. Ou seja, ele pode observar se as consequências dessa hipótese vão ser verificadas ou não. Ou seja, ele entrou aí no aspecto indutivo, né? Que é observar na experiência, né? Se a consequência das ações vão indicar para uma regra geral, né? Qual é a regra geral? De que era verme. Verme some, né?
Ele vai ver se está conectado. Então, você vê como é que ele conecta hipótese com dedução com indução. Né? A indução tem a ver com a observação da experiência. Se você ficar só na hipótese e dedução, você pode ficar só especulando. Mas você não vai ter a força da realidade mostrando se a sua hipótese faz sentido ou não. A experiência. Né? Então, é importante conectar com hipótese, dedução e indução para ver se o seu raciocínio faz sentido ou não. Né? É do plausível, né, do pode ser, que é a hipótese, né, para o que você conhece. Né? Então, por isso que a Camila falou, é importante ter uma série de conhecimentos. Né? O que é que o Sherlock tem? Ele tem muito conhecimento específico sobre várias coisas. Né? Isso faz com que o quê? Que ele consiga conectar esse termo, né, que está aqui gerando a dúvida, com várias regras, com várias deduções que ele conhece. Né? A hipótese faz essa conexão desse termo que está avulso com uma possibilidade de explicação. Por isso que o Sherlock sempre fala isso, né? Que é importante ter conhecimento daquilo que é importante. Né? Tem coisas extremamente triviais que ele não sabe. Porque ele fala, isso não vai me ajudar em nada. Né? Eu tenho que ter conhecimentos que vão me ajudar a resolver os casos. Ele não entendia muito sobre política, eu acho. Isso tem no primeiro livro. Uhum. Acho que é aquele O Estudo em Vermelho, né? Que o Estudo em Escarlate. Hã? Uhum. O Estudo em Vermelho, né? Também... é quando ele conhece o médico. Aí ele faz várias perguntas e aí algumas coisas óbvias ele não sabe. Acho que ele não sabia que a Terra girava em torno do Sol. Então, uma coisa assim era. Era. Ele fala que a mente tem que ser uma sala aí a pessoa escolhe os conhecimentos, são tipo os móveis, né, da sala. Aí não pode encher, tem que colocar só o que ele acha necessário. Aí ele tem conhecimento profundo sobre botânica, por exemplo, porque naquela época o pessoal usava muito aquelas misturas de veneno, essas coisas. Para matar a negada, né? Total. Então, o que é que ele está possibilitando aí? Né? O que é a hipótese? É conectar um termo que está avulso com uma determinada lógica. Então, quanto mais coisa você sabe, maior a possibilidade de você fazer conexões. Né? É por isso, então, que a criatividade tem muito a ver com o conhecimento. Né? Quanto mais repertório você tem, maior a possibilidade de você criar, né? Apresentar uma nova expectativa. Né? Quanto mais você se aprofunda num caso, que você está fazendo uma matéria ali, mais elementos você tem para resolver o caso. Né? Para conectar aquele que está surpreendendo com alguma coisa. Né? O que é sentido que a gente desenvolveu? Conexão. Quando é que uma coisa não faz sentido? Quando um termo está avulso. Então você quer conectar ele com algo conhecido. E aí faz sentido. Professor, oi, Camila. Estou tentando entender onde que a intuição entra nessas situações. Pronto. Onde que a intuição entra? Você foi acometido por algo surpreendido. Que algo que lhe surpreendeu. É um termo avulso. Né? Então, o que é que a intuição vai fazer? Ela vai pegar esse termo avulso e vai conectar com aquilo que você sabe. Né? Com aquilo que você tem conhecimento. Não, depois a hipótese, depois as deduções. E depois a indução. Isso. Ah, entendi. Aí, então, a intuição está na hipótese. Está na hipótese. É a parte não controlada da hipótese. Né? A intuição é exatamente esse movimento não controlado de fazer associações. Né? Você tem um termo avulso, né, que não está conectado com nada. Então, o que é que a sua mente vai querer fazer? Conectar esse termo com alguma regra que você conhece. E aí faria sentido essa conexão. Né? E como é que ele conecta? É por similaridade. Né? O efeito de ter verme produz a qualidade do sono. Tá aqui, uma qualidade. Pedra está com sono, então é possível essa conexão, entendeu? Então a mente vê, opa, essa qualidade, que é resultado dessa regra, se conecta com a qualidade da insônia, do sono de Pedro, entendeu? Então, a mente faz isso. Então a mente vai agindo intuitivamente, buscando conexões por qualidades, sobretudo, né?
Então elas vão vup, entendeu? E aí, quando há esse encontro, a mente diz. Aí você tem um insight. Aí você vai. Toda nova ideia vem com a emoção, pode prestar atenção. Você fica todo besta. É isso. Como é que eu não tinha pensado antes, né? Então, essa produção de conexões por similaridade, né, por relações qualitativas. Logo, por isso que tem a ver com a primeridade. Beleza aí, Camila? Beleza. 10 anos. Então, esse primeiro aspecto é a hipótese. Elaboração de uma possibilidade de conexão para explicar um caso que gerou dúvida. Ou seja, o que é que significa dúvida? Quando você não conecta aquilo que está aparecendo com o seu objeto. Então, esse fica o signo aqui sem se conectar com nada, aí você fica doidinho. Então, a hipótese vai propor uma conexão desse signo com alguma coisa, com o que seria seu objeto. Né? Então, quando Pedro vê Pedra, ele supõe, então, que esse signo, que é o sono, que é o que está aparecendo, está conectado com o verme. O verme é o objeto que está sendo representado pelo sono. Então, o que é que ele faz? Para provar a hipótese dele, para ver se ela é plausível, o que é que Pedro faz? Ele, toda manhã ele pega lá, compra uma Anitta, né? Bate o Anitta lá, os dias que precisa, e entrega para a mulher. Então, aí é o teste. Se de fato ela tiver com verme, depois de uma semana esse sono vai passar. Só o que é que acontece? Depois de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, Pedra continua com sono. Isso quer dizer, então, que a hipótese dele não faz sentido. Não era verme. Então ele tem que propor uma outra hipótese. Entendeu? Outra hipótese, né? Então ele fala assim. Professor, Oi. nesse caso aí em específico, é certo dizer que, no caso, ele foi na hipótese que foi mais fácil para ele de se resolver, porque poder várias outras milhões de coisas, né? Mas essa é Na cabeça dele fazia mais sentido, né? Ele tinha uma crença muito forte de que a mulher dele era fiel, né? Então, quando você acredita muito numa coisa... Passava pela cabeça dele. Ele não tinha nenhuma referência disso. Isso, exatamente, né? Quando você não duvida, você não pensa, né? Então, o que vai acontecer? Ele fala, só pode ser verme. Aí elaborou essa hipótese e viu que não era. Então, ele começa, então, o processo de pesquisa é esse, pessoal. Né? Em tudo que vocês forem fazer, né, se vocês forem fazer uma matéria de jornalismo investigativo, e aí tem muita questão da responsabilidade do jornalista, é a ideia de que você não pode ficar só na especulação, né? Porque é isso que eu vejo muito no jornalismo de hoje, né? Ah, isso aqui pode ser, isso aqui pode ser, mas não tem nenhum elemento indutivo que prova que isso faz sentido, entendeu? O cara pode ter passado ali, a gente viu todo um julgamento baseado em convicção, né? Não viu muita prova, entendeu? Então é um exemplo, né? Isso até veio para a justiça. Mas o raciocínio correto, eficiente, tem que conectar esses 3 momentos: hipótese, dedução e indução. Né? Então, vocês têm que elaborar uma determinada forma de conectar a sua hipótese com o que você sabe para você conseguir observar as consequências disso. Né? Então, o que é que ele faz? Oi? Uma vez eu tive que fazer uma matéria que foi muito difícil, e aí era uma coisa meio complexa, e tinham várias fontes, e cada uma dava informações diferentes. E aí eu até falei que eu não sabia, falei com a professora que eu não sabia quem estava falando a verdade. Aí ela falou assim, não, você apresenta os fatos, a nossa função é só apresentar os fatos. As conclusões as pessoas tiram depois. Uhum. Você vai dar são pontos de vista diferentes, né? Assim, sempre quando você está falando o que uma pessoa disse, você está fazendo um recorte do que ela disse, né? Há todo um processo de edição, há todo um modo como você vai
vai falar, né? Então, é um signo, né? Não é a coisa em si, né? Então, assim, o que o jornalista faz é essa montagem do que aconteceu. O que aconteceu mesmo, não dá para saber totalmente, entendeu? Então, a questão não é nem da imparcialidade, é da ética, né? Você tem uma ética do jornalismo que vai fundamentar o modo como você vai elaborar a notícia, né? Então, tem toda aquela ética de você ter esse compromisso com a verdade, aí isso é outra coisa, você está buscando a verdade, né? E para buscar a verdade, você tem que mostrar as diferentes faces do fato, né? O ponto de vista desse, o ponto de vista desse, entendeu? Então, você vai construindo a narrativa, né? Então, como a gente falou, a estética, ética e lógica, né? O que é a lógica? A lógica são exatamente as regras do processo de composição de uma notícia, né? A lógica significa os critérios de noticiabilidade, as técnicas do jornalismo, essa é a lógica. Só que por trás da lógica, como a gente viu, tem a ética. Você tem uma ética do jornalismo, né? Exatamente essa ideia de que vai se buscar a verdade, de que você não vai revelar a fonte, né, se você se comprometer, né? Essa busca. Como você tem essa própria estética, né, que move o jornalismo, não é por essa busca, né, essa busca da verdade, essa busca de mostrar os fatos como eles são, isso é uma estética, né? É essa busca. Então, a ideia é muito mais essa, você usar o raciocínio eficiente, né, que é utilizar exatamente essas regras do jornalismo, né? O jornalismo, a técnica do jornalismo é o que? É o modo de você conseguir se aproximar daquilo que de fato aconteceu, né? Então, o que ele vai possibilitar é esse meio, semiótica é o meio, né? Então, a semiótica, você fazer um estudo semiótico do jornalismo, é exatamente investigar os meios que o jornalista tem de conseguir buscar a verdade jornalística, né? Entendendo que isso são modelos, né? Então, essa ideia de imparcialidade, de que mostrar os fatos como eles são, isso aí é narrativo, né? O que você faz é uma leitura do mundo a partir dos signos do jornalismo. É uma tradução. A ideia é que o jornalismo é uma tradução dos fatos. Porque o fato em si, do ponto de vista semiótico, é impossível ser. É um objeto dinâmico, né? Então, o que é uma matéria? É um recorte desse objeto dinâmico. E como é que você recorta? A partir das técnicas do jornalismo, é o meio, né? Então, você vai recortando os diferentes pontos de vista e você, o trabalho do jornalista é apresentar uma narrativa desses diferentes pontos de vista, né? Então, muitas vezes o modo como você narra algo direciona a pessoa de um lado ou para o outro, né? Então, a ética do jornalismo tem a ver de mostrar os diferentes pontos de vista, né? Então, é aí que está a preocupação, né? Tem a ver muito mais com essa preocupação, né, em ser ético, né? Porque a imparcialidade não existe, né? Nós somos afetados por uma série de elementos que impossibilitam a imparcialidade. O que a gente pode ser é ético, né? Pois muito bem. Então, o que é que acontece? O cabo viu, Pedro, viu que a hipótese dele estava falsa, né? Então, assim, a ideia de que quando você está fazendo uma matéria, você sempre procura esses elementos que podem ser observados, né? Ó, que estava em determinado local na noite do crime. No entanto, foi encontrado uma série de contas que ele pagou, né, do seu cartão de crédito em outro local. Você não precisa dizer, o cabo está mentindo, entendeu? Você só mostra dois aspectos diferentes, né, e deixa a galera inferir, né? Quer dizer, vão ser capazes disso, né? Então, você monta a narrativa a partir dos elementos empíricos, né? Então, você vai construindo dessa forma, mostrando os vários pontos de vista. Então, qual é a outra hipótese que o Pedro assume? Aí, então, o Pedro fala, rapaz, e se eu estivesse no corno, hein? Né? Então, ele faz outra hipótese, daqui o sono. E se esse sono estiver relacionado ao fato dela estiver tendo um caso, né, quando ele sai para o trabalho à tarde,
Quem sabe o rapaz do garrafão de água, né? Vocês entenderam o crossover aí das histórias? Então, tá aqui, ó. O que aconteceu é o seguinte: sono, e esse sono pode estar conectado com uma outra regra, que é o quê? À tarde, ela já se divertiu. Então, se à tarde ela já tivesse divertido bastante, faz sentido de noite ela estar com sono. Né? Então, esse sono aqui está conectado com outra regra, né? É consequência de outra regra. E faz sentido conectar com o sono, relacionando. Ó. Qualidade do sono, está conectando esse termo que está avulso com uma regra. Então, outra hipótese é, então, de que o Ricardão esteja frequentando a sua casa à tarde. É outra hipótese. Então, eu vou ter que... Ele vai fazer essa conexão. Da hipótese com a dedução. Ora, se o Ricardão veio aqui à tarde, então vai estar na câmera de vigilância na frente da casa. Né? Conexão da hipótese aí com uma série de deduções. Né? Então, ele conecta essa dedução com outra. É a dedução de que ele está sendo traído com a dedução de que, se ele veio aqui, está na câmara. Aí ele vai olhar na câmara. Elemento indutivo. Vamos testar essa hipótese. Ou as consequências dessa hipótese. Se Ricardão tiver passado, então vai estar na câmara. Ele olha na câmara e não tem nada. Ele, poxa, mas espera aí. Ele pode ter entrado por trás da casa, pelo quintal. Então, se ele tiver entrado pelo quintal, vai ter uma série de pegadas lá no quintal. Né? Então, eu vou ver o quintal. Ele foi lá ver o quintal, né, e viu que, de fato, tinha umas pegadas estranhas. Né? Um pé bem maior do que o dele e, consequentemente, maior do que o dela também. Ah, então isso aqui já é um indício, né? Então, aqui nós já temos um elemento observável da consequência da hipótese. Mas, veja, isso ainda não torna essa hipótese totalmente plausível. Ele precisa procurar mais coisas. Né? Ele falou assim, então eu vou ter que pesquisar aqui outras coisas, né? Então, aí começa a observar outros elementos. Rapaz, eu vou dar uma olhada na pia. Aí vai olhar a pia, começa a observar a pia. Aí quando percebeu, viu 2 copos na pia, né? 2 copos de vinho, só com um pouquinho de vinho, né? Ali jogados. Ele, rapaz, por que é que ela vai beber vinho em 2 copos? Faz sentido também. Esse elemento indutivo está conectado com as consequências daquela hipótese. Então, rapaz, eu já sei. Eu vou procurar no lixo. Eu vou procurar no lixo, porque a gente não está fazendo nada. Se tiver algum resto de camisinha nesse lixo aí, é porque deve ter alguma coisa. Então o cara vai lá no lixo. Quando o cara vai lá no lixo, o que é que ele acha? Várias capazinhas de camisinha. Né? Ou seja, a reunião desses aspectos indutivos ali indicam que Pedro, de fato, estava sendo corno. É plausível, então, que o sono de Pedro esteja relacionado com o chifre. Essa conexão é plausível. O que é que deu força a essa conexão? A série de aspectos indutivos que ele observou. Né? Então, a hipótese se conecta com dedução, que se conecta com a indução. Hipótese, dedução e indução. É assim que se aproxima da verdade, a partir da conexão, né, desses 3 tipos de argumento. E aí que a gente chega também na lógica do pragmatismo do Peirce. Né? Uma das máximas do pragmatismo é essa. Qualquer elemento deve partir das portas da percepção, essa observação da realidade, que tem a ver com a criação, né, e deve passar pelos rigores da observação controlada, do raciocínio controlado. Né? Ou seja, a outra parte da hipótese é a dedução e a indução. Né? Então, o pragmatismo é essa busca de conseguir relacionar aquilo que você observa na experiência com o conceito. Né? E isso aí vai filtrando, vai refinando
os nossos conceitos, né? Então, quando é que você está a todo momento se aproximando da verdade? Quando a todo momento você está buscando elementos indutivos, ou seja, experiências que confirmem os seus conceitos, né? O conceito é exatamente esse modelo de gerar determinado sentido para o mundo, ou seja, conexão com o mundo. Explicar as coisas que aparecem, né? Então, se você vê que se a sociedade utilizasse esse método, né, se isso fosse uma coisa ensinada nas escolas, tornada como importante, a gente não teria tanta falta de comunicação no mundo, né, tanta violência, tanta aversão à diversidade, porque o que pauta, né, o modo como a gente conduz o mundo, as nossas representações de mundo, é o raciocínio, né, as hipóteses conectadas com conhecimento e, sobretudo, com experiência. Isso aí quebra totalmente essas crenças fundamentalistas, né? É a ideia de que o importante é a própria mudança da crença, né? A transformação, porque ela vai refinando o nosso processo cognitivo, né? Então, é por isso que é importante essa ideia do Peirce de interpretante, o que ele chama de esse interpretante lógico final, que é exatamente a nossa mudança de hábito, pensamento, né? De problematizar as crenças, de estar aberto à dúvida, né? Então, eu vou apresentar agora. Alguém tem alguma questão? É o método de inserir criatividade, conhecimento e teste, né, no refinamento dos nossos conceitos, né? Alguém tem alguma dúvida aí sobre esse último aspecto?